nome é Vinícius Cavalieri, eu tenho 68 anos e durante 31 anos eu trabalhei na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O meu nome é Paulo Storani, sou antropólogo, pesquisador na área de segurança pública. Meu nome é Albiratã de Oliveira Ângelo. Meu nome é Ibis Silva Pereira, tenho 53 anos, passei 32 anos nas fileiras da corporação. Eu sou o tenente-coronel psicólogo Fernando Carvalho Denenosson, chefe do Serviço de Psicologia da Polícia Militar. Meu nome é Bianca Neves Ferreira da Silva, sou major da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou a Major Rosana Lopes Cardoso, médica da Polícia Militar há 15 anos. Eu sou o André Gonçalves Yatsura, sou policial militar do Estado do Rio de Janeiro. Sou o Major Jean Carlos Santana Sanz. O meu nome é Wesley Allende Barbosa Nascimento. Meu nome é Ana Beatriz Fux Anderson, tenho 30 anos. Meu nome é Juliana Loriato de Lima, tenho 29 anos. Fui segurança de governadores. Capitão veterano da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E cheguei ao posto de coronel, que é o posto máximo na polícia. Eu atingi o último posto da Polícia Militar, o cargo de coronel da PM. Sou oriundo do Batalhão de Polícia de Choque. Tenho um pouco mais de um mês como aluna oficial, estou cadete no momento. Comandei também as unidades de polícia pacificadora do Andaraí e Vila Cruzeiro. E para mim o mais importante, que me orgulha muito, eu fui o fundador do núcleo da Companhia de Operações Especiais, o embrião do BOP. 17 anos de polícia, 5 anos no Batalhão de Operações Especiais. Vim para ficar. Nós morávamos em uma casa, eram 3 famílias dentro da mesma residência. Então, na verdade, cada família ocupava um quarto, mais ou menos assim. O meu pai era serralheiro, autônomo. Minha mãe era lavadeira. Filho de um caminhoneiro com uma cabeleireira. Eu sou da Vila da Penha, minha mãe era engenheira civil, meu pai é advogado. Nasci na Tijuca e morei a minha vida inteira em Jacarepaguá, Barra. Meu pai é militar do Exército, minha mãe é médica, eu tenho 3 irmãs, todas nós estudamos no colégio militar. Minha família é classe média, baixa. Nós morávamos num bairro pobre, em Anchieta, né, que já naquela época dava sinais do que ela viria a se tornar depois. Hoje é uma área muito conflagrada na cidade. Eu tinha uma relação com uma pessoa na época em que eu fiz o concurso para a polícia e passei, uma namorada, que se colocou veemente contra a minha entrada. Bom, quando ela se colocou contra, eu falei, então, pede para sair. Né? Simples desse jeito. Minha mãe ficou desesperada com a minha opção. Escondi essa minha opção até o último momento. Eu revelei que entraria para a polícia 2 dias antes de eu ter que me apresentar já para começar a cumprir o internato. Foi muito triste, né? Minha mãe chorou muito, porque sabia que eu estava colocando a minha vida em risco. Não era só porque eu era policial, era que era PM. Né? E nós estamos falando de 76. Nós estamos falando ainda no período do regime militar. Olha, acho que nenhum pai, nenhuma mãe fica muito tranquilo de ver seu filho, independente do gênero, homem ou mulher, numa instituição, num estado que a gente vive. Algumas pessoas não entenderam muito essa minha ideia de entrar na polícia por ser filho de médico, enfim, morador da Barra da Tijuca, tem tudo, né? Tem carro, tem faculdade, faz um monte de coisa, e de repente diminui o orçamento para virar policial militar. Eu queria mostrar para eles que o meu objetivo de entrar na polícia não é ganhar dinheiro. Casado? Sim, casado. 3. Seus filhos, o que seus filhos acham de você ser da polícia? Né? Um barato, mamãe é médica de polícia. Uma oportunidade de eu tentar derrubar barreiras, sabe? Eu nunca senti nenhum rechaço por parte de amigos. Meu marido já é policial. Ele achou excelente, porque o sonho dele era ser oficial. Eu estou aqui realizando o sonho dele. Ele, por motivos de idade, ele não pôde entrar. Foi até meu pai que falou que o concurso estava aberto. Ele ficou super satisfeito. A minha mãe sempre quis que eu fosse militar, né? Inclusive ele esteve aqui na entrega do meu espadinha de Tiradentes. Ficou super satisfeito, se emocionou junto comigo.
Eu ia muito às formaturas, então eu achava aquilo muito lindo. Meu sonho de adolescente era ser professor de matemática. E eu queria o combate. E na Polícia Militar, realmente, eu tive o combate. Eu não entrei por vocação. Não era vocacionado para ser policial, era vocacionado para ser militar. Eu sempre gostei da área de segurança pública. Eu já trabalhava na área de segurança pública. Primeiro é um sonho de criança, né? Aí eu fiquei no dilema. O sonho ou ir para a escola de oficiais da polícia. Aí a matemática me ajudou. E a questão financeira também, né? Tendo em vista que não tinha uma condição muito boa dentro de casa. Transporte, era manhã e tarde, almoço fora de casa, livros. A faculdade não é paga, mas, né? Tem livro, tem todo um orçamento em cima de fazer isso. E, ao final de 4 anos, o que eu seria? Um criolinho da favela com diploma embaixo do braço, caçando emprego. Eu imagino comandar uma patrulha, eu ter que fazer a supervisão dos praças na rua, ter que adentrar numa favela. Eu entrei na Polícia Militar por uma questão profissional, eu precisava trabalhar. Eu venho de uma família muito pobre. De repente surgiu um concurso, 50 vagas para oficial psicólogo da Polícia Militar. Na hora eu pensei, uma é minha. A Polícia Militar tem um plano de carreira maravilhoso, o que as outras polícias não têm. Sabia que era um ambiente espetacular para um médico trabalhar. Olha, no Rio de Janeiro, por incrível que pareça, parece que o problema é que me atrai. A única polícia do estado do Brasil inteiro que combate a violência do tamanho da proporção que o estado do Rio de Janeiro enfrenta é a do Rio, né? Todos nós sabemos que não tem violência igual. Eu sabia que ao entrar para a academia de polícia, eu ia estudar. E me encontrei na vida militar porque era uma coisa muito fácil. Existe uma ordem, você cumpre a ordem e você é o melhor cara do mundo. Eu entrei naquele lugar lá, um favelado, dançarino de soul e jogador de handebol. Isso é um tenente. O policial verbaliza, o policial dá comandamento verbal. O policial exerce a autoridade através do comandamento verbal. Alguém tem dúvida disso? Não, senhor. Entendeu? Por quê? Se ele está sendo conduzido por cometimento de algum delito ou por algum motivo, se ele está sendo conduzido de forma coercitiva, alguma coisa ele fez, correto? Ninguém imobiliza ninguém para condução de graça. Entendeu? Então o comandamento verbal para quê? Para restaurar o estado de normalidade e a obediência. Correto? Cidadão, ponta do pé, cidadão, mão na cabeça, cidadão, me acompanha. O perfil profissiográfico de um policial, ele tem algumas características, dentre elas a agressividade. O nível de agressividade não é igual, digamos assim, vamos comparar com um líder religioso. Imagine o perfil profissiográfico de um padre e de um policial. E se nós formos colocar na agressividade, nós vamos ter que fazer isso, né? Dá uma diferença. Senão o policial vai rezar e o padre vai espancar na hora do confessionário. E eu me lembro que a primeira frase que um veterano me dirigiu, eu estava em posição de sentido, ele se aproximou de mim e berrou na minha cara a seguinte pérola: você não tem direito algum e não pode abusar dos direitos que você tem. Nos primeiros dias, acho que o impacto foi imenso. Quem não está acostumado toma o susto. Depois eu entendi que, na verdade, aquilo era muito mais um teatro, né? Justamente para desestabilizar mesmo, né? Para ser uma espécie de ritual de iniciação. Entrar em forma à noite, entrar em forma para almoçar, entrar em forma para jantar. Tive que deixar de lado o meu sapato do Pinheiro e do Souza de 3 andares, porque eu era frequentador do baile de Soul, o meu Black Power, que era imenso, né? Meu cabelo Black Power, aquelas calças de boca de sino. Eu nunca tive problema com disciplina, né? Meu modelo de trabalho são meus pais, de acordar cedo, de chegar tarde, de se dedicar, de se sacrificar. Então, eu tinha que obedecer às normas impostas. Toda vez que eu desobedecia, eu era sancionado. Eu vinha de uma militância católica, né? Nós éramos de uma paróquia ligada à Diocese do Rio de Janeiro, que sempre foi muito conservadora,
mas nós éramos um grupo jovem muito influenciado pelas ideias da Diocese de Nova Iguaçu, né, Dom Adriano, portanto, Teologia da Libertação, que até hoje me influencia, e, portanto, uma militância católica de esquerda. Eu fui forjado na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Claro que eu levei todo o meu potencial intelectual e o meu potencial digamos, de valores. E entrei junto com os valores da polícia. A polícia, agora, se eu fosse um bandido, ela não ia me transformar numa pessoa de bem. Não tem como. O decreto 314, que foi o primeiro decreto da ditadura que reorganizou as polícias militares, vem no final, em meados da segunda metade do ano de 67, para responder à luta armada que começa em 1967. Você sabe o que é cordel de tropeço? Minas de armadilha? Sabe montar e desmontar uma bomba? Eu aprendi isso tudo na escola de polícia. Durante a minha permanência na academia, digamos assim, por razões óbvias, eu não me manifestava muito nesse sentido das minhas convicções ideológicas. Eu tive aula de guerrilha, contra-guerrilha, defesa interna territorial, ou seja, a psicologia utilizada pelos comunistas, etc. E experimentava as torturas do campo de concentração. Um interrogatório, porrada. E esse ethos militar levou a um ethos guerreiro, de guerra, de combate. Talvez essa seja a maior crítica por parte dos especialistas. Que o militar ele tem essa questão de combater, ele vê o oponente como o inimigo e não o criminoso. Fui preparado para o combate, né? Eu sou praça. Quando eu entrei, o meu treinamento todo foi feito para ser combatente. Mas pelo que a gente vai, nossos instrutores vão passando de exemplos pra gente, eles vão mostrando que o Rio enfrenta uma guerra, então é necessário ter uma polícia forte para que possa combater bem o inimigo. Tem um quê de formação militar, sim, mas nós não utilizamos tudo que o Exército faz, ou as Forças Armadas fazem com seus militares. Simulações de briga dentro do ônibus, e assalto a banco, e perseguição com viaturas, abordagem. Essa série era como o que você vai encontrar na rua. O que a gente chama de sobrevivência policial, é como ele vai sobreviver na rua. Tanto em trajes civis, quanto em trajes militares. O pessoal pensa, né, que aquilo ali é um desumano, colocar granada na mão do aluno, as pessoas acham um absurdo. Eu também acho, é um absurdo. Mas nós fazemos isso. Porque absurdo é aquilo que nós vamos encontrar depois. Mas se a granada cair, vai explodir, por isso que é avisado o aluno que se ele dormir, a granada cai. E vai explodir ele, vai explodir a equipe, vai explodir o próprio instrutor. Isso é um absurdo? É um absurdo. E daí? Como é que se testa isso? Só se testa fazendo. Por isso que, na própria instrução de defesa pessoal, há um exercício que você coloca o aluno de frente para o outro. E que um começa a dar no outro. Isso se torna natural. Você naturaliza uma coisa que para outros pode ser humilhação. No final, não no final do curso, mas no final desse exercício, no final de 2 semanas de curso, o tapa na cara se torna uma maneira de você cumprimentar um outro. E aí eu entrei num contraste, né? Porque a minha origem é favela. A minha origem é do polícia da tapa na cara. Qual o problema do tapa na cara? É uma forma de você testar o seu limite. Então é simples. Você não quer segurar a granada? Você não quer assumir responsabilidade? Vai embora. Mas se quer, segura até o fim. Mostra que você é capaz. Perder a vida em combate é o mais pesado. Muito pior do que tomar um tapa na cara. Então vou lhe dizer, os instrutores eram excelentes. Mas se ao sair aspirante e me desse 2 missões para eu escolher uma, falei assim, olha, ou você vai comandar o policiamento no centro do Rio de Janeiro, certo? Que vai ter uma oração, ou você vai aqui ter um foco de guerrilha e você vai ter que encarar. Aqui você vai ter que cuidar do povo, ali você vai matar ou morrer. O da direita era mais fácil porque eu estava preparado para isso. Vai, filha das putas! Olha lá! O que acontece é isso. É troca de tiro e a gente entra aqui pra ganhar. A gente não entra pra perder. Tá, acabou essa putaria aqui. Vocês ouviram? Senão o destino de vocês é aquilo ali, ó. Deu tiro em polícia,
deu tiro em policial, vai ser preso ou vai ser morto. Eu não primo, cara! Nós trocamos um inimigo pelo outro. O inimigo agora é o tráfico de drogas. Nós temos a guerrilha urbana. É diferente daquela guerrilha do Araguaia. Eles usam técnicas de guerrilha. Você pode reparar que muitas vezes um garoto de 16, 17 anos, mas ele tem muito adestramento com o armamento que ele usa. A gente não está nem um pouco preocupado com redução de taxa de homicídio. A gente quer prender traficante, que esse é o nosso grande inimigo público. Maconha de 2 é maconha da cria, maconha da família, maconha da mangueira, certo? Agora o crack de 20 é o meu crack, é o cara que eu olho. Eles oferecem excelentes salários para que esses ex-militares trabalhem para o tráfico. Então pega, caralho, escuta, porra! É trem, porra! É dedo, porra! É dedo! É a escuta, cara, nós vai pegar, porra! Nós vai pegar nessa porra! Então você me perguntou, se você matou alguém, em determinadas situações, ou ele ou eu. Ou ele, era questão de sobrevivência. A polícia não existe para estabelecer o paraíso, mas para evitar que o inferno se instale. O maior problema no Rio de Janeiro não é o tráfico de drogas, é o tráfico de armas. Em qualquer cidade do mundo, você vende drogas, tem gente comprando drogas, que drogas é um problema mundial, que infelizmente a gente ainda quer resolver com o Código Penal. Uma burrice que a gente não vai resolver nunca. Quando você vai comparar o tipo de crime que acontece nos batalhões, você vai ver que o índice de homicídio no 9º, 23º e 2º batalhão é baixo. Zona Sul. Por quê? Tem explicações antropológicas e sociológicas para isso. Não tem a ver com o policiamento. Então o comportamento dela no Morro do Alemão será um comportamento. O comportamento dela na Lagoa será outro comportamento. Poxa, não é possível. Os caras estão de fuzil, o polícia está de 40. Tem que botar bota esse cara com fuzil, polícia, na porta da casa dele. Ou parando o carro dele e fala assim, desce, vamos registrar seu carro. Pô, eu não sou bandido, quer dizer. Então, a seletividade do alvo da polícia já está definida na sociedade. Aí, levanta a cara aí pra sair lá na TV, ó. Fica famoso. Levanta a cara aí. Levanta, porra. Pô, aí, Raio. Lá do 13. O gordinho tá onde, Zidane? Quando você pega o alvo do homicídio doloso, você vai encontrar homem, jovem, até os 29 anos, as vítimas de homicídio. Pobre, morador da periferia e negro. Então já está definido quem vai ser preso e quem vai morrer. Só que tem um detalhe, não foi a polícia que selecionou isso. Quando eu estava trabalhando com o general Cerqueira, já era tenente-coronel, ele virou para mim e falou, Cavalieri, você quer comandar o BOPE? Lógico, se eu criei o BOPE, fui um dos criadores, para mim comandar o BOPE, e ele virou para mim assim, mas comandar o BOPE é muito fácil. Você vai comandar o 22º Batalhão, que é o batalhão que pega o Complexo da Maré. A origem da ação seletiva da polícia está aí. A polícia, já que ela só trabalha no flagrante,
Onde é mais fácil para ela prender alguém em flagrante? Na favela, onde o garoto vende droga ostensivamente com um fuzil a tiracolo, onde você identifica quem está cometendo o crime de maneira mais fácil, ou no Novo Leblon? Ou na Barra da Tijuca, onde também tem tráfico de drogas e você pede droga pelo telefone? Só que para você prender lá, você tem que ter um inquérito policial. Então, assim, onde morre, por que morre? Né? E ali, aquele lugar, também onde os polícias são mais vítimas. E quando você atira com um 762, é uma temeridade. Tá tranquilo, mano. Tá tranquilo. Tá tranquilo. E aí, papel? Não vai pegar ninguém não, relaxa. Relaxa. Ó, muito tiro. Tá tranquilo. Relaxa, papel. Relaxa que eles não tem ângulo não, hein? Relaxa. Ele fura 5, 6 tijolos. Vem você pra cá. Então você entra numa comunidade que aquilo dali tudo é alvenaria, que é uma parede de tijolo, ele bate em um, fura uma, duas, três e pode pegar uma pessoa que está lá dentro da sua residência. Bala perdida é exatamente isso. Entendeu? Que usam essas armas inadequadas. Se ele sabe que aquele espaço ele é mais alvo de vitimização, ele não vai ter o mesmo comportamento policial na beira da Vieira Soto. Mesmo que seja ele fazendo um dia num lugar, um dia no outro, ele vai ter dois comportamentos distintos. E vai enlouquecer. Ou ele vai enlouquecer se tiver o mesmo comportamento, e se tiver distinto, ele vai enlouquecer, porque ele vai ter que ter lá, ali e em casa. Em casa ele vai, a mulher dele vai ter que ser um exorcista. Porque espanta todos os demônios que chegam na cabeça do policial. Nós não podemos, nem, acho que, nem o melhor dos mundos, preparar o nosso aluno aqui para todas as ocorrências, para o mundo complexo que ele vai enfrentar lá fora. Você aprende muito mais nessa experiência do que você criar condições para preparar esse policial para enfrentar o pior cenário de segurança pública do Brasil, da América Latina e talvez do mundo. Sem hipocrisia, nós temos que ver a nossa realidade. Então, muitas vezes, querem do policial um comportamento do Bob Londrino, daquele policial inglês, mas com quem ele está lidando. Fica as fotos, não fica aqui da gente! Um grande episódio que motivou a criação do BOPE foi um evento no Galpão da Quinta, né, o presídio Evaristo de Moraes, onde faleceu um coronel. Desculpe o termo, foi uma cagada geral da PM, Polícia Civil, e tentaram uma rebelião, e a rebelião foi contida, mas infelizmente, um coronel levou um tiro de 12, né, da calibre 12, e veio a falecer, e outros, o Paulo César, do batalhão de choque, levou um tiro no braço, mas motivou a Amêndola a botar no papel para criar uma companhia de operações especiais. E toda a companhia, isso é o militarismo, precisa de um capitão e 2 tenentes. E eu fui um desses tenentes. Amêndola, Rangel e Cavalieri. Me formei, eu sou o Caveira 04, Rangel o Caveira 01, faleceu, mataram o Rangel, uma saidinha de banco, ele reagiu e morreu. E daí então o BOPE começou a trabalhar. Tropa de Elite 1 mostra o caminho no mal, para você chegar ao bem. Baseado em fatos reais. O Tropa 1, ocorridos entre 95 e 2000. É baseado em fatos reais. Muda o cenário, muda o nome de personagem, mas aqueles fatos todos ocorreram. Inclusive, foi o que mais me influenciou ainda a fazer o concurso. Eu vi o primeiro em 4 lugares diferentes. E a reação que me chamou e me entristeceu muito do público foi sempre o mesmo. Bater palma
em cenas de tortura. Um alívio a pessoa ver um policial agindo daquela forma e, enfim, é como se fosse um herói. Tinham turistas que visitavam a cidade e queriam visitar o BOPE, isso é uma loucura. Foucault fala disso no livro dele, Vigiar e Punir, um livro que nós temos aqui como bibliografia da academia, e fala que o quanto as pessoas gostam de assistir esses espetáculos violentos, o quanto elas gostam, o quanto elas se deliciam com isso. 2 escolas de samba saíram fantasiadas com o uniforme do BOPE. A garotada começou a brincar assim, ó, pede pra sair, o 01, não sei o quê, o seu fanfarrão, o seu fanfarrão. Ou seja, eles encontraram outros ídolos. Só o BOPE salva. Então a polícia tem problemas, o BOPE é uma unidade fantástica, bem competente, o BOPE vai salvar a polícia militar. Vamos transformar o BOPE numa locomotiva que vai arrancar a polícia militar desse buraco na qual a nossa política mergulhou. Agora, aquele garoto que aplaudiu, etc., ele vai estar pra polícia. E vai querer fazer o quê? Os policiais que trabalhavam comigo sempre tiveram isso de uma maneira muito clara. Antes de sair para o policiamento, eu sempre disse, olha, a gente não é cangaceiro, nós somos policiais, nós não somos justiceiros, nós somos policiais. Trocas de tiro, se alguém vem a ser alvejado durante uma troca de tiro é uma coisa, mas essa pessoa tem que ser socorrida, como manda, a princípio, a nossa humanidade, né? Manda que se socorra. E nós não executamos ninguém. O primeiro entreveiro foi em 1976, eu era do batalhão de choque, né? E tivemos 2 mortes. A patrulha matou dois que entraram numa casa, deram tiro e depois nos enfrentaram e nós tivemos que atirar. É o auto de resistência, legítima defesa. Eu estava me defendendo. Em outras situações, a mesma coisa. Se ele morreu, paciência. Aí que nós falamos, se uma mãe tem que chorar, que não seja a minha. Há um senso comum, é isso que eu quero dizer, que torna a guerra uma coisa dolorosa, mas uma coisa que tem que ser enfrentada no mesmo diapasão. Muitas das vezes, como aconteceu depois dos anos 70, anos 80, diante de uma situação de precariedade e da forma lenta com que a lei ela atua, ele acaba tomando para si a responsabilidade da solução final. E a solução final ela é sempre criminosa. É eliminar o criminoso. Se você não estiver preparado para reagir com essas situações, e é o que a gente tenta passar aqui para os nossos oficiais, se preparem para agir nessas situações. Você realmente pode ser levado, compelido a um sentimento de justiça, e você sendo tomado por isso, você pode cometer esses erros que são crassos. Naquele episódio do ônibus 174, né, era ordem do governador não matar o sequestrador. Mas quem entende de segurança pública não é o governador, é a polícia. Se ele tivesse sido morto por um atirador de escola ou de elite, aquela moça não teria morrido, não teria acabado naquela tragédia, entendeu? Executa, não chega um determinado momento que você tem que ter a frieza, desculpe, mas você tem que ser corajoso, mata. Sempre deixei muito claro, a gente prende quando precisa prender. A partir do momento que você prende, o preso é responsabilidade sua. As polícias precisam de controle. Elas não têm controle. Elas trabalham do jeito que elas querem trabalhar. Eu considero o caso Amarildo um caso muito grave. É o caso de alguém que é preso pela polícia militar no exercício da sua atividade, é conduzido para dentro de uma unidade da polícia militar e desaparece. Isso é enredo de ditadura civil-militar. O Amarildo não era nenhum santinho, tá? Não era aquele pintor de parede, como disseram. Tá? Tinha envolvimento. Porque ele tinha, sim, associação com o narcotráfico, mas isso não só ele, mas com muitas pessoas da Rocinha. Mas isso também não pode ser causa da morte do Amarildo, absolutamente. A situação do Amarildo na Rocinha, né, foi uma situação, aquele ponto de inflexão que leva toda uma carreira muito bem construída ao desastre.
Respeito a decisão judicial, porque tem que respeitar o que é busca da verdade real. E o julgador julga em cima do que está no processo. É a verdade real. Mas eu não consigo colocar o Edson como responsável por aquilo. Essa é a minha percepção. A minha admiração por ele continua. Em conversando, todas as vezes que eu conversei com ele, eu falo assim, eu não fiz isso. Eu tenho o passado do Edson. Eu tenho a percepção que a comunidade tem do Edson. Eu conheço o Major Edson, ele é um menino brilhante, 01 de turma, um oficial decente sob o ponto de vista da sua integridade moral, muito correto nas suas atitudes. É outra referência pra gente também. Primeiro colocado de turma, operações especiais, primeiro colocado de operações especiais. Foi meu aluno na academia, depois foi meu aluno durante o curso de operações especiais, um oficial brilhante, mas fizeram bobagem, não estou acusando, não estou dizendo que foi ele, mas acabou que ele era o comandante, e a responsabilidade é do comandante. Algo aconteceu e que com certeza foi perpetrado por subordinados. Ao identificar o fato, ele deveria ter prendido o policial e começado a investigação a partir dele. Mas a gente não compactua com o que é feito de equívoco. Né? Lealdade não significa um corporativismo no sentido pejorativo. Ele foi muito vítima dessa lógica de guerra covarde que está aí. E trouxe um prejuízo muito grande para o projeto da UPP, em relação à mácula de policiais que foram separados, preparados para uma atividade de polícia de proximidade, está cometendo situações, crimes semelhantes a de outros policiais em outros momentos da história da Polícia Militar. E os gestores dessa política que são culpados. Eles têm o sangue nas mãos. Primeiro combatente na luta contra o mal, nós somos o futuro da força policial. Faça uma experiência num grupo grande de policiais, eu não vou nem dizer o número, mas um grupo grande de policiais, faça uma pergunta assim, aparentemente aleatória. Quem nunca prendeu ninguém aqui? Veja quantas mãos vão levantar. É uma vergonha não ter prendido ninguém. Eu ouço muito assim que o policial deixar de atuar é covardia. Eu ando armado 24 horas, não deixo de andar armado. Ele não pode ser pego de surpresa. Porra. Ou ele adivinha que o cara vai tentar assaltá-lo e usa antes, e prepara antes, ou quando ele for fazer um contra-ataque, ele já foi surpreendido. Então volta e meia, está reagindo, está matando, está morrendo. Então essa é uma das razões em que o número de policiais vítimas letais de folga é maior, muito maior do que o de serviço. Olha, eu já atendi um policial num estado de extrema agitação, né? Estava muito perturbado. E aí quando ele me entregou a arma, foi um grande alívio para mim. A arma estava com o cão puxado para trás. E eu não vi isso em nenhum momento. Na sessão seguinte, eu perguntei para ele se ele sabia disso. E ele falou que ele ia fazer uma besteira. Ele estava a ponto de tirar a própria vida. Que o policial militar é um trabalhador adoecido por conta do seu trabalho. As condições de trabalho levam ao adoecimento, o sofrimento físico e psicológico. As pessoas talvez não tenham conhecimento. A polícia hoje tem um efetivo que gira em torno de 47 mil homens. 17 mil estão afastados por problemas médicos. Então, dos 47 mil, você vai subtrair 17 mil, porque não tem condição de ir para a rua trabalhar por problemas médicos, que vai desde um problema ortopédico até um problema psicológico. Foi um dos casos mais difíceis que eu já atendi. Chegou uma equipe inteira na minha sala. Daqui a pouco sai aquele carro da favela, exatamente o mesmo, com isso o filme. Batia a placa, batia tudo e abriram fogo, batia a descrição, era o carro roubado saindo da favela. Começaram a atirar, né, com medo de serem alvejados. Vieram a vitimar a dona do veículo, que tinha ido recuperar o veículo roubado na favela. A equipe estava transtornada e um dos policiais, ele não parou de chorar em nenhum momento. Em nenhum momento. Esse acúmulo de não controle, de não prevenção, associada a trabalho em turnos, má alimentação, por não buscarem mesmo
por não ter a cultura, isso acarreta uma taxa de adoecimento acima da população em geral. Você não tem um tratamento de saúde mental, um acompanhamento preventivo, um acompanhamento que faça você perceber que você está saindo da curva. Eu peguei um burocrata, um soldado chamado burocrata, e falei que ele tinha que engrossar a tropa, ele tinha que me ajudar a ir no Morro do Adeus. Na época, eu não gosto de falar o nome de bandido, mas era um famoso que estava lá. E começou um tiroteio, né? A bala comendo, como é que a gente fala. Esse soldado, ele se urinou todo, veio para cima de mim, se agarrou em mim e começou a gritar: comandante, eu não quero morrer, comandante, me tira daqui. Eu acho que é a única profissão do mundo em que você pode morrer a qualquer momento. O que eu recebia de ameaças por telefone, desculpe o termo, seu filho da puta, vou te matar. E eu falava: entra na fila, porque tem uma fila querendo me matar. As pessoas te veem porque você é uma polícia ostensiva, não é uma polícia civil que não está fardada, que não tem um carro caracterizado, então as pessoas estão te vendo, só que você não está vendo as pessoas. São frações de segundo que definem uma atuação policial que vai definir vida ou morte. O ônibus vai para Siqueira Campos. Siqueira Campos? É. Uma senhora atravessando a rua, você atravessa a rua, daqui a pouco tem um assalto, o cara tá dando tiro. Eu já ouvi de um policial militar a seguinte frase, que ele tinha mais medo de errar do que de morrer. No calor do combate, às vezes ele não sente, mas ao longo dos anos, essa guerra começa a cobrar seu preço para muitos policiais. Eu já fui juiz de paz, eu fiz a reconciliação de casais, que a esposa chegava no meu gabinete e dizia que o marido estava bebendo, o marido estava saindo de casa, e eu chamava famílias, trazia as crianças e conversávamos, chorávamos juntos. Por que isso está se relatando? Maria. Por que aconteceu? Você já viveu isso? Exatamente. Como é que foi? A família, ela é o nosso porto seguro. Então, ela participa, a esposa participa, os filhos participam, e você tem que ensinar teu filho a mentir. Por quê? Não diz que o papai é PM. Diz que o papai é professor de educação física. Então você tem um índice alto de violência doméstica, um índice alto de separação. A força morde a alma de todos aqueles que a empregam. Quando a gente vê alguém vitimizando o outro, é muito comum olhar o que essa força irracional e descontrolada produz nessa vítima. A gente não olha o que esse descontrole causa na própria pessoa que está vitimizando, que está vitimizando. A gente ouve coisas vagas, como eu já fiz besteira no meu passado, eu já fiz muita coisa errada. Fizeram um estudo muito interessante mostrando que policiais militares no Rio de Janeiro têm 6 vezes mais possibilidade de cometerem suicídio que qualquer outra categoria profissional. Só que esse suicídio, digamos assim, mais espetaculoso, mais midiático, né? Não sei, parece um pedido de ajuda mesmo, né? Parece um pedido de socorro. Eu diria que dos policiais, na época que eu atendi, eu encaminhei uns 40% para psiquiatria, porque eles demoraram a nos procurar e quando procuraram já estavam precisando da psiquiatria. Existem países do mundo que o policial, se ele entra num confronto armado, ele fica X dias num trabalho de saúde mental, etc e tal. Aí o pessoal fala assim, não, tinha que fazer isso aqui no Rio agora. Veja quantos confrontos armados tem nesse lugar.
Veja quantas vezes o cara dá tiro. Entendeu? De se 47 mil homens, 17 estão afastados, digamos que pelo menos 25 mil estão direto na ação policial direta e em confronto. Você não tem uma estrutura psicológica e de saúde para suportar essa situação. Criticar é muito fácil. Botar farda. Quer criticar? Coloca farda, sobe com a gente. Vamos lá, vê a realidade, vê o que realmente acontece. Anda um dia, passa 24 horas dentro de uma viatura. Volta para casa depois de 24 horas de serviço, estressante, com um fuzil na mão, com uma pistola. Volta para cá, depois vai falar da gente. PM é igual a criança. Longe da saudade, perto incomoda. Se o policial estiver dentro do shopping, essas pessoas vão pensar o que esse policial está fazendo aqui dentro. Aqui não é o lugar dele é lá na rua, né, controlando aquela massa que está lá fora que quer me roubar. Você pode ter certeza disso. As pessoas não dão bom dia, não dão boa tarde, não dão boa noite. É uma profissão socialmente invisível. E você é obrigado a trabalhar pela sociedade. Essa sociedade merece? Quantas pessoas estão preocupadas em ver o policial como um trabalhador e não com alguém que está ali para limitar a sua liberdade? O clima social de que o policial, ele é de 1809. Ele que vai limpar a cidade. Grupamento 8º à esquerda. Vamos ver. Frente para a esquerda. Nós temos aí uma linha de Talvega, um divisor de água nisso, que chama-se Carlos Magno Nazaré Cerqueira. O governo Brizola tinha uma visão da ação policial que era muito voltado ainda para uma realidade da ditadura militar, que era a polícia ver, por exemplo, o morador de comunidade como bandido. Não estava errado de todo, sem dúvida nenhuma. Ele assume o comando da polícia em 1983. Ele é o primeiro coronel PM a comandar a polícia. Um psicólogo, um sociólogo, e deu uma nova dimensão, uma nova maneira de ser da polícia militar. Já pensava em polícia comunitária na década de 60. O criminoso tem que ser tratado como criminoso. Não se trata o criminoso como uma pessoa de bem, mas se trata o criminoso como um ser humano que praticou mal. Eu não vou falar para o criminoso, por favor, queira entrar na viatura. Não é assim, não é? Ele queria que a PM fosse mais comunidade. Então ele vai ser levado com energia, etc. Agora, eu não vou dar tapa na cara, eu não vou esculachar o cara, eu não vou esculachar a família. Outra coisa, parente de bandido é parente. Mas o parente do bandido é bandido, então não é parente do bandido, ele é bandido. Cerqueira falava isso em 83. Olha, as operações têm que ser planejadas. Você vai prender quem? Essa pessoa está onde? Quais são as informações que você tem para que essa operação seja segura? Para que nenhum policial seja ferido, para que nenhum morador seja ferido, para que nenhuma criança seja ferida. Ele era contestado por parte da PM, né, porque achavam que a PM tinha que continuar sendo mais operacional. Claro que para muita gente isso foi terrível, foi uma temeridade. Como? Isso está amarrando a polícia. Maluco. Por que eu estou chamando de maluco com o maior respeito? Né? Nosso ídolo. Porque para fazer o que ele fez tem que ser louco. Com força e disciplina e boa união, manteremos com ardor a nossa tradição. Ele fez com que a polícia começasse, que a gente tivesse que estudar. E aí as pessoas começavam a reclamar, oh, mas esses caras nunca entraram numa patrulha, como é que eu vou saber? Não sabe o que é uma ocorrência policial, como é que eu vou ler o livro dele? Ele queria que as pessoas estudassem, né? Queria que os cursos exigissem reflexão. Traz o mundo acadêmico, uma relação com o mundo acadêmico, que não existia. As ONGs estão crescendo nesse período e provoca a reformulação dos currículos da polícia. Esse foi o grande pecado que ele teria cometido para muitas pessoas dentro da corporação. Queria que elas estudassem. Ele fez concurso. Então o mais moderno podia passar o mais antigo. O mais antigo podia ficar reprovado. E ficava. Porque eu passei no concurso e outros companheiros mais antigos foram reprovados. E aqueles que eu passei à frente, eles até me desrespeitavam. Eles não me chamavam de senhor, sendo um tenente-coronel. Surge, através das críticas, uma política pública inovadora, que foi o projeto de pacificação. Que hoje é o PP, no modelo mais adequado, foi criado pelo Cerqueira em 93.
chamado GAP, que é policiar no morro. É diferente de incursão no morro. E começaram a dizer que estava havendo acordo. Eu nunca soube. Outros governadores, eu soube. Essa tropa de elite 2 fala bem, mostra bem sobre isso, né? Que há o acordo entre os traficantes e currais eleitorais e não sei o quê, essa podridão que existe dentro da política. Condições mesmo operacionais poderiam melhorar. Eu nunca soube que teve acordo com. Mas em termos de currículo, nosso currículo não é ruim. Ele é bem avançado. É uma formação técnica, profissional. Eu vivi essa época. Nós estávamos no aeroporto em Congonhas, em São Paulo. Então a gente tem o pilar sociológico, o pilar administrativo. Costuma me perguntar eu nunca proibi. Eu pergunto, será que é porque a sociedade polícia subir morro? Da mesma forma, quando falo, eu sempre o serviço da polícia disse, é ruim. Eu pergunto, o que eu disse foi o seguinte, público é eu bem quero prestado. que a polícia haja no morro como age na Vieira Soto. O nosso policial, e eu falei, vem de Marte, governador, eu na minha época de tenência do batalhão de choque, muitas vezes subi morro, meti o pé na porta do barraco, arrombei a porta, entrava e ficava tudo por isso mesmo. Se eu faço isso na Vieira Soto, eu tomo um abuso de autoridade, eu sou processado por invasão de domicílio. E ele falou, é exatamente isso, capitão, que eu queria que a polícia entendesse. O Brizola nunca proibiu subir morro. 2, significa que o inferno está no morro. O mal está no morro. O mal nasce no morro. Se proibiu o morro, pô, isso é como? Que a polícia não vai subir o morro. Nós temos, infelizmente, vamos botar o dedo na ferida, nós temos a banda podre. Em qualquer lugar tem a banda podre. Né? Então a banda podre gostou disso. Porque não incomodava os traficantes e ganhava mais dinheiro. Né? Como é que se diz? O arrego era maior. Se o Brizola mandou tirar o pé da porta, Moreira Franco agora manda enfiar o pé na porta novamente. Mas quando a polícia é liberada sem controles, você pode ter certeza que os abusos serão cometidos. Eu acho que a segurança pública no Brasil teria ido numa outra direção se não tivesse acontecido aquela tragédia. Cerqueira morre em 99, no melhor momento da sua produção intelectual, né? A versão oficial é que um policial desenvolveu por ele uma obsessão, atribuía ao Cerqueira todos os infortúnios da sua carreira, porque havia um curso para cabo que ele não conseguiu fazer, porque estava se preparando, o Cerqueira mudou as regras do curso antes que chegasse a sua vez. Ele mata o coronel Cerqueira e recebe um tiro logo depois por alguém que a gente nunca descobriu quem é. Eu tenho ideia do que era Vila Cruzeiro antes da UPP. Está ruim, muito ruim, muito ruim. Mas eu creio que esteja melhor para a sociedade. Vou dar o exemplo também da Vila Cruzeiro. Lá eu tinha um hospital, o Hospital Geral Getúlio Vargas, tinha UPA, tinha Clínica da Família, tinha projetos sociais, tinha banco, tinha esporte, tinha espaço de desenvolvimento infantil, tinha escola. Pô, eu não posso dizer que o Estado não entrou. Virou hábito demonizar as UPPs, mas as UPPs reduziram taxa de homicídio na cidade do Rio de Janeiro. Reduziram. E qualquer programa num país que não tem programa para redução de homicídio tem que ser olhado com olhos mais generosos, né? Mas o programa cresceu demais, cumpriu finalidades eleitoreiras. A PM está abandonada dentro dessas UPPs. Que muitas das vezes não é nem a missão principal da corporação, mas a gente preenche esse vazio do próprio Estado, que não tem política pública. Nós entramos quando o Estado falha. Eu vou parafrasear um professor meu, que eu lembro que ele falou assim, que a polícia militar, ela não está sozinha, ela está mal acompanhada. Acabar não acabou, até porque eu tô lá. Instalações que poderiam ser melhores,
condições mesmo operacionais que poderiam melhorar, sempre podem melhorar. Mas em termos de currículo, nosso currículo não é ruim, ele é bem avançado. É uma formação técnica, profissional, com pilares claros. Então a gente tem o pilar sociológico, o pilar administrativo. Costumam me perguntar por que a polícia é corrupta. Eu pergunto, será que é porque a sociedade é honesta? Da mesma forma, quando falo que o serviço da polícia é ruim, eu pergunto, que serviço público é bem prestado? Hoje a liberdade é mais uma estrela a brilhar. O nosso policial, ele não vem de Marte. Ele sai do seio da sociedade. Quando eu fui comandante da PM, eu descobri uma foto num quadro que estava meio... Não tinha o destaque que deveria ter. Tinha oficiais negros. Isso no final dos anos 20. E que é uma das poucas instituições onde você pode pegar um jovem de origem pobre como eu, que passei fome, né, e chegar a coronel. Passa a ter um outro tipo de valor que não tinha. Que, para mim, nunca foram antagônicos aos meus princípios. Nunca foram antagônicos, né? Com toda a pobreza, os valores morais, da forma de acordo, estavam encaixados. Então, me apaixonei pela polícia e daí fiquei na polícia. Eu me apaixonei pela potência que a PM tem. Eu acho que a polícia militar do Rio de Janeiro, ela tem a cara do povo. Por isso é que eu penso que o povo perdoa a PM por muitas atrocidades que alguns policiais cometem. O povo perdoa, porque o povo olha para a PM e se reconhece nela. A gente tem uma polícia muito violenta, mas a gente tem um país muito violento. Extingue a polícia militar e vai ter o que no lugar? Quando eu pergunto aos especialistas, vocês querem uma polícia civil? Não, polícia civil também então não. Então por que vocês querem propor? Nós queremos extinguir um problema, mas nós somos incapazes de apresentar uma solução para o problema. A partir de hoje, a polícia não é mais militar. Acabou o problema. Né? Isso é na cabeça das pessoas. Vamos desmilitarizar a polícia porque ela é a força criada para matar o negro. Pô, isso é discurso, isso é retórica, isso é clichê de quem tem preguiça de entender o que está acontecendo. É muito mais fácil repetir os clichês do que partir para dentro. É um problema sério e grave de educação, que a gente quer resolver tudo com uma canetada, mas é um processo e que nós não vamos resolver no curto prazo, médio e longo prazo. Talvez uma geração inteira, 20 anos. Talvez 2 gerações, 40 anos para promover esse processo. E que tem que ser iniciado. O problema é que nós nunca começamos nada. Sempre postergamos esse início.